Leis Online, o seu canal de leis no YouTube. Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, da finalidade e dos princípios básicos da Previdência Social. Artigo 1º. A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Artigo 2º. A Previdência Social rege-se pelos seguintes princípios e objetivos: primeiro, universalidade de participação nos planos previdenciários; segundo, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; terceiro, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios; quarto, cálculo dos benefícios considerando-se os salários de contribuição corrigidos monetariamente; quinto, irredutibilidade do valor dos benefícios de forma a preservar-lhes o poder aquisitivo; sexto, valor da renda mensal dos benefícios substitutos do salário de contribuição ou do rendimento do trabalho do segurado não inferior ao do salário mínimo; sétimo, previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional; oitavo, caráter democrático e descentralizado da gestão administrativa, com a participação do governo e da comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados. Parágrafo único. A participação referida no inciso V e I deste artigo será efetivada a nível federal, estadual e municipal. Artigo 3º. Fica instituído o Conselho Nacional de Previdência Social CNPS, órgão superior de deliberação colegiada, que terá como membros: I. 6 representantes do Governo Federal, e I. 9 representantes da sociedade civil, sendo A. 3 representantes dos aposentados e pensionistas, B. 3 representantes dos trabalhadores em atividade, C. 3 representantes dos empregadores. Primeiro, os membros do CNPS e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo Presidente da República, tendo os representantes titulares da sociedade civil mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos, de imediato, uma única vez. Segundo, os representantes dos trabalhadores em atividade, dos aposentados, dos empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas centrais sindicais e confederações nacionais. Terceiro, o CNPS reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, por convocação de seu presidente, não podendo ser adiada a reunião por mais de 15 dias se houver requerimento nesse sentido da maioria dos conselheiros. Quarto, poderá ser convocada a reunião extraordinária por seu presidente ou a requerimento de 1/3 de seus membros, conforme dispuser o regimento interno do CNPS. Sexto, as ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes das atividades do Conselho, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Sétimo, aos membros do CNPS, enquanto representantes dos trabalhadores em atividade, titulares e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até 1 ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo judicial. Oitavo, competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social proporcionar ao CNPS os meios necessários ao exercício de suas competências, para o que contará com uma Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Previdência Social. Nono, o CNPS deverá se instalar no prazo de 30 dias a contar da publicação desta lei. Art. 4º. Compete ao Conselho Nacional de Previdência Social CNPS, primeiro estabelecer diretrizes gerais e apreciar as decisões de políticas aplicáveis à Previdência Social; segundo, participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão previdenciária; terceiro, apreciar e aprovar os planos e programas da Previdência Social; quarto, apreciar e aprovar as propostas orçamentárias da Previdência Social, antes de sua consolidação na proposta orçamentária da Seguridade Social; quinto, acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos no âmbito da Previdência Social; sexto, acompanhar a aplicação da legislação pertinente à Previdência Social; sétimo, apreciar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas da União, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa; oitavo, estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida a anuência prévia do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para formalização de desistência ou transigência judiciais, conforme o disposto no art. 132. Nono, elaborar e aprovar seu regimento interno. Parágrafo único. As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publicadas no Diário Oficial da União. Art. 5º. Compete aos órgãos governamentais, primeiro, prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências do CNPS, fornecendo inclusive estudos técnicos; segundo, encaminhar ao CNPS, com antecedência mínima de 2 meses do seu envio ao Congresso Nacional, a proposta orçamentária da Previdência Social, devidamente detalhada.
Art. Sexto, haverá, no âmbito da Previdência Social, uma ouvidoria geral, cujas atribuições serão definidas em regulamento. Art. Nono, a Previdência Social compreende: primeiro, o regime geral de Previdência Social; segundo, o regime facultativo complementar de Previdência Social. Primeiro, o regime geral de Previdência Social, RGPS, garante a cobertura de todas as situações expressas no art. 1º desta lei, exceto as de desemprego involuntário, objeto de lei específica, e de aposentadoria por tempo de contribuição para o trabalhador de que trata o segundo regime facultativo complementar de Previdência Social será objeto de lei específica. Título II do Regime Geral de Previdência Social, Capítulo 1 dos Beneficiários. Art. 10. Os beneficiários do Regime Geral de Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das seções I e II deste capítulo. Seção I dos segurados. Artigo 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: primeiro, como empregado aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado; b. aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas; c. o brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal ou agência de empresa nacional no exterior; d. aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a ela subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular, e o brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país do domicílio; f. o brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertença à empresa brasileira de capital nacional; g. o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas federais; h. o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social, e o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Segundo, como empregado doméstico, aquele que presta serviço de natureza contínua à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. V. Como contribuinte individual a pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 módulos fiscais, ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos 9 e 10 deste artigo B, a pessoa física, proprietária ou não, que explora a atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa e o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. F. O titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. H. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. V. Como trabalhador avulso, quem presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviço de natureza urbana ou rural definidos no regulamento. VI. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de a. Produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore a atividade. 1.
agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, 2, de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do e faça dessas atividades o principal meio de vida, b, pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida, e c, cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. Primeiro, entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes, segundo todo aquele que exercer, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma delas. Terceiro, o aposentado pelo regime geral de previdência social RGPS que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata para fins de custeio da Seguridade Social. Quarto, o dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato eletivo, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social RGPS de antes da investidura. Quinto, aplica-se o disposto na alínea G do inciso I do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Sexto, para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. Sétimo, o grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea G do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. Caracteriza a condição de segurado especial. Primeiro, a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar segundo a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Terceiro, a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. E quarto, ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. Quinto, a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal. Sexto, a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural. Sétimo, a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do 12º não é segurado especial ou membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de, primeiro, benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, segundo, benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do 8º deste artigo. Terceiro, exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil. Quarto, exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Quinto, exercício de mandato de vereador do município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais. Sexto, parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do 8º deste artigo. Sétimo, atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. E oitavo, atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. 10. O segurado especial fica excluído dessa categoria primeiro a contar do primeiro dia do mês em que, a deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso V e I do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no art. 15 desta lei, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso I do 8º deste artigo, b, enquadrar-se em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos incisos II, V, VI e VII do 9º e no 12, sem prejuízo do disposto no art. 15, c, tornar-se segurado obrigatório de outro regime previdenciário, d,
Participar de sociedade empresária, de sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada em desacordo com as limitações impostas segundo a contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite à utilização de terceiros na exploração da atividade a que se refere o 7º deste artigo. B. Dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso II do 9º deste artigo. C. Dias de hospedagem a que se refere o inciso II do 8º deste artigo. 11. Aplica-se o disposto na alínea A do inciso V do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. 12. A participação do segurado especial em sociedade empresária, em sociedade simples, como empresário individual ou como titular de empresa individual de responsabilidade limitada de objeto ou âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, considerada microempresa nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, não o exclui de tal categoria previdenciária, desde que, mantido o exercício da sua atividade rural na forma do inciso VII do caput e do primeiro, a pessoa jurídica componha-se apenas de segurados de igual natureza e sede-se no mesmo município ou em município limítrofe àquele em que eles desenvolvam suas atividades. Art. 12. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado nesta lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social primeiro caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades segundo caso o servidor ou o militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação. Nessa condição, permanecerá vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Art. 13. É segurado facultativo o maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do art. 11. Artigo 14. Consideram-se, primeiro empresa, a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, segundo o empregador doméstico, a pessoa ou família que admite a seu serviço, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos desta lei, o contribuinte individual e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil, em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a repartição consular de carreira estrangeiras. Artigo 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, e, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio acidente e, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, e, até 12 meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória, e até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso, até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar, até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Primeiro, o prazo do inciso II será prorrogado para até 24 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Segundo, os prazos do inciso II ou do primeiro serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Terceiro, durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Quarto, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos. Seção II dos dependentes. Artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social, na condição de dependentes do segurado, primeiro o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, segundo os pais. Terceiro, o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Primeiro, a existência de dependente de qualquer das classes deste artigo
exclui do direito às prestações os das classes seguintes. Segundo, o enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Terceiro, considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o terceiro do artigo 226 da Constituição Federal. Quarto, a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada. Quinto, as provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Sexto, na hipótese da alínea C do inciso V do segundo do art. 77 desta lei, a par da exigência do 5º deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 anos antes do óbito do segurado. Sétimo, será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou participe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Seção 3 das inscrições. Artigo 17. O regulamento disciplinará a forma de inscrição do segurado e dos dependentes. Primeiro, incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado. Quarto, a inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve a atividade e a que título, se nela reside ou o município onde reside e, quando for o caso, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Quinto, o segurado especial integrante de grupo familiar que não seja proprietário ou dono do imóvel rural em que desenvolve sua atividade deverá informar, no ato da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou meeiro outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Sétimo, não será admitida a inscrição post-mortem de segurado contribuinte individual e de segurado facultativo. Capítulo 2 das prestações em geral. Seção 1 das espécies de prestações. Artigo 18. O regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços. Primeiro, quanto ao segurado: a. Aposentadoria por invalidez; b. Aposentadoria por idade; c. Aposentadoria por tempo de contribuição; d. Aposentadoria especial; e. Auxílio-doença; f. Salário-família; g. Salário-maternidade; h. Auxílio-acidente; i. Abono de permanência em serviço. Segundo, quanto ao dependente: a. Pensão por morte; b. Auxílio-reclusão. Terceiro, quanto ao segurado e dependente: a. Pecúlios; b. Serviço social; c. Reabilitação profissional. Primeiro, somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos nos incisos 1, 2, 6 e 7 do artigo 11 desta lei. Segundo, o aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social RGPS que permanecer em atividade sujeita a este regime, ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado. Terceiro, o segurado contribuinte individual, que trabalhe por conta própria, sem relação de trabalho com empresa ou equiparado, e o segurado facultativo que contribuam na forma do 2º do artigo 21 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não farão jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Quarto, os benefícios referidos no caput deste artigo poderão ser solicitados, pelos interessados, aos oficiais de registro civil das pessoas naturais, que encaminharam, eletronicamente, requerimento e respectiva documentação comprobatória de seu direito para deliberação e análise do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, nos termos do regulamento. Artigo 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso V e I do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Primeiro, a empresa é responsável pela adoção e uso das medidas coletivas e individuais de proteção e segurança da saúde do trabalhador. Segundo, constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e higiene do trabalho. Terceiro, é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Quarto, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social fiscalizará e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharam o fiel cumprimento do disposto nos parágrafos anteriores, conforme dispuser o regulamento. Artigo 20.
Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: 1. Doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 2. Doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. Primeiro, não são consideradas como doença do trabalho: a doença degenerativa; b, a inerente a grupo etário; c, a que não produza incapacidade laborativa; d, a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Segundo, em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos 1 e 2 deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho. Artigo 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta lei, e o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação, e o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de a. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho; b. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho; c. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho; d. Ato de pessoa privada do uso da razão; e desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior; e a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade; e v. O acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho: a. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa; b. Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; c. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; d. No percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, primeiro nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. Segundo, não é considerada a agravação ou complicação de acidente do trabalho a lesão que, resultante de acidente de outra origem, se associa ou se superponha às consequências do anterior. Artigo 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças, CID, em conformidade com o que dispuser o regulamento. Primeiro, a perícia médica do INSS deixará de aplicar o disposto neste artigo quando demonstrada a inexistência do nexo de que trata o caput deste artigo. Segundo, a empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social. Artigo 22. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. Primeiro, da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. Segundo, na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. Terceiro, a comunicação a que se refere o segundo não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. Quarto, os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das multas previstas neste artigo. Quinto, a multa de que trata este artigo não se aplica na hipótese do caput do art. 21-A. Artigo 23. Considera-se como dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data do início da incapacidade laborativa para o exercício da atividade habitual, ou o dia da segregação compulsória, ou o dia em que for realizado o diagnóstico, valendo para este efeito o que ocorrer primeiro.
Seção 2 dos períodos de carência. Artigo 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Artigo 25. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26 para 2 auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12, contribuições mensais, 3 aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial, 180 contribuições mensais. Terceiro salário maternidade para seguradas de que tratam os incisos V e VII do caput do art. 11 e o art. 13 desta lei, 10 contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta lei, e quarto auxílio reclusão, 24 contribuições mensais. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso II será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Artigo 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: primeiro, pensão por morte, salário família e auxílio acidente; segundo, auxílio doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. Terceiro, os benefícios concedidos na forma do inciso 1 do artigo 39, aos segurados especiais referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei. Quarto, serviço social. Quinto, reabilitação profissional. Sexto, salário maternidade para seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. Artigo 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições, primeiro referentes ao período a partir da data de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, RGPS, no caso dos segurados empregados, inclusive os domésticos, e dos trabalhadores avulsos; segundo, realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos 5 e 7 do artigo 11 e no artigo 13. Artigo 27. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos 1, 3 e 4 do caput do artigo 25 desta lei. Seção 3 do cálculo do valor dos benefícios. Subseção 1 do salário de benefício. Artigo 28. O valor do benefício de prestação continuada, inclusive o regido por norma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário família e o salário maternidade, será calculado com base no salário de benefício. Artigo 29. O salário de benefício consiste, primeiro, para os benefícios de que tratam as alíneas B e C do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; segundo, para os benefícios de que tratam as alíneas A, D e IH do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo; segundo, o valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição na data de início do benefício. Terceiro, serão considerados para cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o 13º salário, gratificação natalina. Quarto, não será considerado, para o cálculo do salário de benefício, o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo se homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Quinto, se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário de contribuição, no período, o salário de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado
nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo. Sexto, o salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2 do artigo 39 e nos terceiro e quarto do artigo 48 desta lei. Sétimo, o fator previdenciário será calculado considerando-se a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, segundo a fórmula constante do anexo desta lei. Oitavo, para efeito do disposto no sétimo, a expectativa de sobrevida do segurado na idade da aposentadoria será obtida a partir da tábua completa de mortalidade construída pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, considerando-se a média nacional única para ambos os sexos. Nono, para efeito da aplicação do fator previdenciário, ao tempo de contribuição do segurado serão adicionados: primeiro, 5 anos, quando se tratar de mulher; segundo, 5 anos, quando se tratar de professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio; terceiro, 10 anos, quando se tratar de professora que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio; 10. O auxílio-doença não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive em caso de remuneração variável, ou, se não alcançado o número de 12, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes. Artigo 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário de benefício, comprovação de filiação ao regime geral de previdência social, tempo de contribuição e relação de emprego. Primeiro, o INSS terá até 180 dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas no caput deste artigo. Segundo, o segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS. Terceiro, a aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, conforme critérios definidos em regulamento. Quarto, considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação, ou a informação retificadora, forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento. Quinto, havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período. Artigo 29-B. Os salários de contribuição considerados no cálculo do valor do benefício serão corrigidos mês a mês de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 29-C. O segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de requerimento da aposentadoria, for primeiro igual ou superior a 95 pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de 35 anos, ou segundo igual ou superior a 85 pontos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição de 30 anos. Primeiro, para os fins do disposto no caput, serão somadas as frações em meses completos de tempo de contribuição e idade. Segundo, as somas de idade e de tempo de contribuição previstas no caput serão majoradas em 1 ponto em primeiro 31 de dezembro de 2018, segundo 31 de dezembro de 2020, terceiro 31 de dezembro de 2022, quarto 31 de dezembro de 2024, e quinto 31 de dezembro de 2026, terceiro para efeito de aplicação do disposto no caput e no segundo, o tempo mínimo de contribuição do professor e da professora que comprovarem exclusivamente tempo de efetivo exercício de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio será de, respectivamente, 30 e 25 anos, e serão acrescidos 5 pontos à soma da idade com o tempo de contribuição. Quarto, o segurado que alcançar o requisito necessário ao exercício da opção de que trata o caput e deixar de requerer aposentadoria será assegurado o direito à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do requisito nos termos deste artigo. Artigo 31. O valor mensal do auxílio acidente integra o salário de contribuição, para fins de cálculo do salário de benefício de qualquer aposentadoria, observado, no que couber, o disposto no artigo 29 e no artigo 86, quinto.
Artigo 32. O salário de benefício do segurado que contribuir em razão de atividades concomitantes será calculado com base na soma dos salários de contribuição das atividades exercidas na data do requerimento ou do óbito, ou no período básico de cálculo, observado o disposto no artigo 29 desta lei. Primeiro, o disposto neste artigo não se aplica ao segurado que, em obediência ao limite máximo do salário de contribuição, contribuiu apenas por uma das atividades concomitantes. Segundo, não se aplica o disposto neste artigo ao segurado que tenha sofrido redução do salário de contribuição das atividades concomitantes em respeito ao limite máximo desse salário. Subseção 2. Daltons renda mensal do benefício. Artigo 33. A renda mensal do benefício de prestação continuada que substituir o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição, ressalvado o disposto no artigo 45 desta lei. Artigo 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados, para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no 5º do artigo 29-A. 2. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor mensal do auxílio acidente, considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria, nos termos do artigo 31. 3. Para os demais segurados, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições efetivamente recolhidas. Artigo 35. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição. Artigo 36. Para o segurado empregado doméstico que, tendo satisfeito as condições exigidas para a concessão do benefício requerido, não comprovar o efetivo recolhimento das contribuições devidas, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo sua renda ser recalculada quando da apresentação da prova do recolhimento das contribuições. Artigo 37. A renda mensal inicial, recalculada de acordo com o disposto no artigo 35, deve ser reajustada como a dos benefícios correspondentes com igual data de início e substituirá, a partir da data do requerimento de revisão do valor do benefício, a renda mensal que prevalecia até então. Artigo 38. Sem prejuízo do disposto no art. 35, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com todos os informes necessários para o cálculo da renda mensal dos benefícios. Artigo 38. O Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, observado o disposto nos 4º e 5º do art. 17 desta lei, e poderá firmar acordo de cooperação com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro. Primeiro, o sistema de que trata o caput deste artigo preverá a manutenção e a atualização anual do cadastro e conterá as informações necessárias à caracterização da condição de segurado especial, nos termos do disposto no regulamento. Segundo, da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar nenhum ônus para os segurados, sem prejuízo do disposto no 4º deste artigo. Terceiro, o INSS, no ato de habilitação ou de concessão de benefício, deverá verificar a condição de segurado especial e, se for o caso, o pagamento da contribuição previdenciária, nos termos da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, considerando, dentre outros, o que consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNS, de que trata o artigo 29-A desta lei. Quarto, a atualização anual de que trata o primeiro deste artigo será feita até 30 de junho do ano subsequente. Quinto, é vedada a atualização de que trata o primeiro deste artigo após o prazo de 5 anos, contado da data estabelecida no 4º deste artigo. Sexto, decorrido o prazo de 5 anos de que trata o 5º deste artigo, o segurado especial só poderá computar o período de trabalho rural se efetuados em época própria a comercialização da produção e o recolhimento da contribuição prevista no art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Artigo 38b. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o art. 38-A para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição do segurado especial e do respectivo grupo familiar. Primeiro, a partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá, exclusivamente, pelas informações constantes do cadastro a que se refere o artigo 38-A desta lei. Segundo, para o período anterior a 1º de janeiro de 2023, o segurado especial comprovará o tempo de exercício
exercício da atividade rural por meio de autodeclaração ratificada por entidades públicas credenciadas, nos termos do art. 13 da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, e por outros órgãos públicos, na forma prevista no regulamento. Terceiro, até 1º de janeiro de 2025, o cadastro de que trata o art. 38A poderá ser realizado, atualizado e corrigido, sem prejuízo do prazo de que trata o primeiro deste artigo e da regra permanente prevista nos 4º e 5º do artigo 38A desta lei. Quarto, na hipótese de divergência de informações entre o cadastro e outras bases de dados, para fins de reconhecimento do direito ao benefício, o INSS poderá exigir a apresentação dos documentos referidos no artigo 106 desta lei. Quinto, o cadastro e os prazos de que tratam este artigo e o artigo 38A desta lei deverão ser amplamente divulgados por todos os meios de comunicação cabíveis para que todos os cidadãos tenham acesso à informação sobre a existência do referido cadastro e a obrigatoriedade de registro. Artigo 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso V e I do caput do artigo 11 desta lei, fica garantida a concessão: 1. De aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 salário mínimo, e de auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta lei, desde que comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido, observado o disposto nos artigos 38A e 38B desta lei, ou 2 dos benefícios especificados nesta lei, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente para a Previdência Social, na forma estipulada no Plano de Custeio da Seguridade Social. Parágrafo único. Para a segurada especial fica garantida a concessão do salário maternidade no valor de 1 salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 12 meses imediatamente anteriores ao do início do benefício. Artigo 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão. Parágrafo único. O abono anual será calculado, no que couber, da mesma forma que a gratificação de Natal dos trabalhadores, tendo por base o valor da renda mensal do benefício do mês de dezembro de cada ano. Dedo no like que a aprovação vem. Inscreva-se e comente qual lei você quer ouvir por aqui. Segundo prevê a Lei nº 8.213/91 avos, que regulamenta os planos de benefícios da Previdência Social, analise as frases abaixo e assinale a verdadeira. A Previdência Social compreende a assistência social, o regime geral de previdência social e o regime facultativo complementar de previdência social, sendo este último, regulamentado por emenda à Constituição. B. A empregada doméstica será uma segurada obrigatória. Já a diarista e a dona de casa são consideradas seguradas facultativas. C. João, cadeirante, foi contratado aos 14 anos como aprendiz na empresa Bairro Hoje. João conta com 15 anos e meio. Como a idade mínima para o trabalho é 16 anos, então pode-se afirmar que o contrato é nulo e que o período laborado não contará para efeito de contribuição previdenciária, pois, ainda que o contrato fosse válido, o aprendiz é um contribuinte facultativo do regime geral. D. É considerado dependente do segurado o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Resposta em 1, 2, 3. A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências, considera acidente de trabalho aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou, pelo exercício do trabalho dos segurados especiais e autônomos, provocando lesão corporal ou a perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. B. De empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais e dos servidores públicos estatutários, provocando lesão corporal ou a perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.
C. De empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou a perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. D. Pelo exercício do trabalho autônomo, provocando lesão corporal e a perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. E. Pelo exercício do trabalho dos servidores públicos estatutários, provocando lesão corporal ou a perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou a redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Resposta em 1, 2, 3. Três. De acordo com a Lei nº 8.213/1991, acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Equiparam-se também ao acidente de trabalho, para efeitos da referida lei, a. As doenças degenerativas e as inerentes ao grupo etário, e que produzam incapacidade laborativa. B. Acidentes em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo quando financiada por esta dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. C. Acidente sofrido no horário de trabalho, porém fora do local de trabalho na resolução de problemas particulares. D. Agravamento de lesão, resultante de acidente de outra origem, que se associe ou superponha às suas consequências. E. Acidente no percurso do local de trabalho para sua residência, qualquer que seja o meio de locomoção, mesmo que tenha interrompido seu percurso para reunião social com os companheiros de trabalho. Resposta em 1, 2, 3. Quatro. Trabalhador sofre uma lesão incapacitante, em consequência de uma bomba caseira que um colega de trabalho explodiu intencionalmente no banheiro do andar em que estavam trabalhando. Para efeitos da Lei nº 8.213/1991, a situação não pode ser considerada acidente de trabalho, porque a causa do acidente não está diretamente relacionada à atividade profissional do trabalhador. B. A situação não pode ser considerada acidente de trabalho, porque foi causada por um indivíduo reconhecido, que se torna o responsável legal por aquele acidente. C. A situação só pode ser considerada acidente de trabalho se ficar caracterizado que o colega que explodiu a bomba estava, naquele momento, privado do uso da razão. D. Atos de agressão, sabotagem ou terrorismo praticados por companheiros de trabalho equiparam-se ao acidente de trabalho. E. A situação não pode ser considerada acidente de trabalho se ficar caracterizado que o colega que explodiu a bomba estava, naquele momento, privado do uso da razão. Resposta em 1, 2, 3. Cinco. Marque a opção correta sobre as questões que envolvem os acidentes de trabalho estabelecidos na lei que dispõe os planos de benefícios da Previdência Social, Lei 8.213. A. Não é considerado acidente de trabalho a doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em decorrência de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. B. São consideradas doenças do trabalho as doenças degenerativas.
C. Nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o empregado é considerado no exercício do trabalho. D. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o terceiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa. Resposta em 1, 2, 3. 6. Conforme dispõe o art. 19 da Lei nº 8.213/91 acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no art. 11, inciso v e i, desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Ainda de acordo com seu conceito legal, são considerados acidentes de trabalho os que ocorrem nas seguintes situações, exceto a. Ao realizar outros serviços sob o mando do empregador. B. Nos períodos de descanso, no local de trabalho. C. No período de férias do empregado. D. Em viagem a serviço da empresa. E. No percurso da residência para o local de trabalho. Resposta em 1, 2, 3. Sete. Conforme previsão em lei previdenciária que regula os benefícios do regime geral de previdência, Lei nº 8.213/1991, a maioria das prestações a cargo do órgão previdenciário depende do implemento pelos segurados e beneficiários de condições temporais que se denominam períodos de carência. São exceções a essa determinação legal o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho. B. A pensão por morte e o auxílio-doença, independentemente da origem da patologia. C. A aposentadoria por invalidez e a aposentadoria especial. D. O salário-família e o auxílio-doença, desde que este resulte de acidente ocorrido nas dependências do empregador. E. O salário-maternidade para contribuinte individual e a pensão por morte. Resposta em 1, 2, 3. Oito. Sobre a Lei nº 8.213/1991, assinale a alternativa correta. A. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 36 meses anterior à data do óbito do segurado, admitindo-se a prova, exclusivamente, testemunhal. B. Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou participe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. C. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, até 12 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo e até 6 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. D. O exercício de atividade remunerada do segurado recluso, em cumprimento de pena em regime fechado, acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio reclusão para seus dependentes. Resposta em 1, 2, 3.
9. No ano de 2021, durante a pandemia da Covid-19, um professor de engenharia que estava, inicialmente, desenvolvendo suas atividades docentes de forma remota passou a desenvolver suas aulas presencialmente. Apesar de alunos e professor cumprirem todos os protocolos de biossegurança, o professor foi diagnosticado com Covid após o início das atividades laborais no formato presencial. Com base no que preconiza a Lei nº 8.213/91 sobre doença do trabalho, é correto afirmar que a situação apresentada, a, não se enquadra como doença do trabalho, uma vez que não foi resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. B. Se enquadra como doença do trabalho, por ter correlação à exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. C. Se enquadra como doença do trabalho, por ter sido desencadeada no exercício do trabalho peculiar à atividade e constante da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. D. Não se enquadra por ser uma doença que não produz incapacidade laborativa e não consta da relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Resposta em 1, 2, 3. Dez. Acerca de legislação acidentária, regulamentação do seguro de acidentes do trabalho e moléstias profissionais, assinale a opção correta. A. Caso um segurado da Previdência Pública seja acometido por doença degenerativa, restará configurada a moléstia profissional que enseja direitos decorrentes dessa condição. B. Tamanha é a importância do cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho que a legislação previdenciária prevê contravenção penal, punível com multa, para a empresa que deixar de cumpri-las. C. Acidente sofrido por segurado no local e horário de trabalho em decorrência de ato de imprudência de terceiro não configura acidente do trabalho. D. A data de início da incapacidade laborativa decorrente de acidente do trabalho ou moléstia profissional deve ser apurada conforme a data da ocorrência do acidente ou a da segregação compulsória, não sendo válido o dia da realização do diagnóstico. Resposta em 1, 2, 3. Dedo no like que a aprovação vem. Inscreva-se e comente qual lei você quer ouvir por aqui.